Toda religião tem momentos inglórios em sua história. O catolicismo, por exemplo, tem a Inquisição e as Cruzadas, 2 capítulos da saga católica que não são motivo de orgulho para ninguém. Os anglicanos surgiram com um expurgo de católicos no século XVI, durante o reinado de Henrique VIII. Os protestantes têm a escravidão e a Ku Klux Klan em suas atas passadas, algo que deixou uma mancha indelével sobre os Estados Unidos. Agora, e o que dizer dos Mormons? Quais os segredos que existem em sua história? Por que é um grupo tão fechado? Vem comigo para entender melhor como é a vida secreta dos Mormons. Em primeiro lugar, quem são os Mormons? Como surgiu sua religião? Os Mormons são membros de um movimento religioso restauracionista que segue os ensinamentos de um homem chamado Joseph Smith, que foi quem fundou o grupo no início do século XIX nos Estados Unidos. Eles são formalmente associados à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Igreja SUD. Embora existam outros grupos menores que também se identificam como Mormons. Joseph Smith nasceu no início de 1800, quando os Estados Unidos tinham acabado de se livrar da Inglaterra e se tornava um novo país, e estava passando por grandes dores de crescimento. A maioria desses novos americanos que tinham acabado de deixar o Velho Mundo rejeitava muitas coisas do Velho Mundo, principalmente a religião. Apenas 10% dos americanos brancos frequentavam a igreja regularmente nessa época. Então, para ajudar a reviver Deus, começaram a surgir, de algumas partes do país, pregadores supercarismáticos, que deixaram as cidades e iam para o campo para pregar a palavra. E isso levou a uma explosão de pensamento religioso, especialmente no interior do estado de Nova York. Naquela época, começaram também a aparecer religiões hiperreformistas, que estavam substituindo igrejas de estilo antigo e autoritárias. Muitas dessas novas igrejas que estavam surgindo alegavam ser o lugar que estava preparando a terra para a segunda vinda. Para as pessoas daquela época era emocionante e ao mesmo tempo assustador, uma vez que várias pessoas diziam estar falando com Deus, e cada caso parecia ser um caso isolado. Assim mesmo, aqueles homens, com suas falas eloquentes, acabavam chamando a atenção e conseguindo alguns seguidores. Foi só nesse contexto sócio-religioso que apareceu Joseph Smith. No início do século XIX, o norte do estado de Nova York era um lugar marcado por fervor religioso e uma atmosfera carregada de crenças místicas. Além das práticas espirituais, a região abrigava uma verdadeira febre por caça ao tesouro. Muitas dessas pessoas acreditavam em lendas sobre riquezas enterradas por exploradores espanhóis, piratas, ou até mesmo artefatos ocultos em túmulos de nativos americanos. Entre os ambiciosos pelos tesouros, destacava-se o jovem Joseph Smith, que, embora tivesse pouca educação formal e não demonstrasse grande inclinação religiosa na época, era conhecido como um entusiasta habilidoso dessas práticas. Esse contexto cultural e mágico em que Joseph Smith cresceu moldou profundamente suas experiências e crenças, influenciando os eventos que mais tarde levariam à fundação de sua religião. As origens do mormonismo o diferenciam de outras tradições cristãs. A religião foi fundada por Joseph Smith na década de 1820 em Palmyra, uma pequena cidade do norte do estado de Nova York. Conta-se que, aos 14 anos de idade, Smith passou a ter uma curiosidade muito grande sobre religiões e, por isso, começou a frequentar os diferentes cultos que haviam na região onde ele morava. Os Mormons acreditam que Smith, confuso sobre qual denominação do cristianismo seguir, recebeu uma visão de um anjo chamado Moroni, que levou a Smith uma caixa contendo inscrições em placas de ouro. Dizia-se que o livro havia sido escrito por profetas antigos que viveram nas Américas, e Moroni pediu a Smith que traduzisse o texto antigo para o inglês.
Além disso, ele alegava ter se encontrado com dois seres de luz que ele acreditava tratar-se de Deus Pai e seu filho, Jesus. Segundo Smith, Jesus teria lhe revelado que nenhuma das igrejas que ele havia visitado eram verdadeiras. Por isso, ele estava sendo chamado para restaurar a igreja, preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus e inaugurar um novo milênio. Esse evento é conhecido como a Primeira Visão e é a história da fundação da igreja SUD, a Igreja Mórmon, como a maioria das pessoas conhece. Até seus 21 anos, Smith era um jovem sem educação formal, sem grande inclinação religiosa e com uma reputação de caçador de tesouros. No entanto, algo começou a mudar. Richard Bushman, historiador mórmon, escreveu que foi nessa época que Joseph se afastou da caça ao tesouro e começou a se tornar um profeta. Segundo os relatos, Joseph recuperou as placas e, em uma pequena cabana no interior do estado de Nova York, ele deu início aos trabalhos de tradução. Alega-se que o conjunto de placas metálicas continha inscrições em egípcio reformado. O mais curioso é que ninguém mais podia ver as placas, que ficaram em posse única e exclusiva de Joseph Smith. Durante o processo, Joseph ficava de um lado de uma cortina para garantir que os objetos sagrados permanecessem ocultos. Ele dizia que, ao olhar através de pedras especiais, conseguia ler as inscrições nas placas douradas, que se transformavam em inglês. Ele então ditava as palavras a um escriba, que podia ser sua esposa ou outros primeiros seguidores que acreditavam nele e o apoiavam. Esse processo peculiar, envolvendo métodos pouco convencionais e uma narrativa envolvente, é central para o surgimento do Livro de Mórmon e para o desenvolvimento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Livro de Mórmon é descrito pela Igreja SUD como uma coleção de escritos de cristãos antigos que, durante os tempos bíblicos, viajaram de Jerusalém para as Américas. Essa crença é uma das principais distinções entre o mormonismo e outras tradições cristãs. O Livro de Mórmon propõe uma conexão direta entre as Américas e o cristianismo antigo. De acordo com seus ensinamentos, eventos bíblicos e figuras proeminentes desempenharam um papel significativo na história das Américas muito antes do contato europeu. O texto afirma que Jesus Cristo apareceu nas Américas após sua crucificação em 33 d.C., onde pregou aos nefitas, um povo descendente de israelitas que, segundo o livro, migrou para o continente por volta de 600 a.C. Entre esses nefitas estava o profeta Mórmon, que compilou registros sagrados que mais tarde seriam traduzidos por Joseph Smith. Além disso, outros elementos bíblicos também são situados nas Américas. Por exemplo, a fé mórmon frequentemente identifica o Jardim do Éden como localizado no atual estado do Missouri. Joseph Smith também acreditava que os nativos americanos eram descendentes diretos dos antigos israelitas, uma visão central à narrativa do Livro de Mórmon, e portadores de uma herança espiritual significativa. No entanto, esse ideal encontrou desafios. À medida que os mórmons se expandiram para o oeste, o contato com povos indígenas revelou um choque cultural. Muitos nativos americanos não aceitaram os ensinamentos de Smith. O mormonismo se define como uma vertente do cristianismo, mas a questão é mais complexa do que parece. Isso porque eles rejeitam o trinitarianismo tradicional, isso é, a ideia de que Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são a única entidade. Essa doutrina foi estabelecida nos primeiros concílios cristãos e é considerada central para o cristianismo histórico. A falta de adesão a essa doutrina significa que os mórmons não são cristãos. Esse é um debate teológico interno e não há consenso universal, ok? Sidney Rigdon foi, por um período, uma figura central e a segunda pessoa mais influente no movimento mórmon. No entanto, seu relacionamento com Joseph Smith, o fundador do mormonismo, deteriorou-se ao longo do tempo devido a uma série de fatores que abalaram a amizade entre eles.
E um ponto crítico foi a tentativa de Smith de se casar com a filha de Rigdon, mesmo já sendo casado. E a firme oposição de Rigdon à prática da poligamia. Eventualmente, ele foi removido de sua posição de liderança na igreja. Em 1838, quando os Mormons viviam no condado de Davis, Missouri, Rigdon proferiu um discurso inflamado no Dia da Independência, que teve grande repercussão. Ele prometeu que os não-mormons locais, considerados pelos mormons como perseguidores, deveriam cessar qualquer hostilidade ou enfrentar o que chamou de uma guerra de extermínio. Rigdon foi categórico, afirmando que não parariam até que a última gota de sangue fosse derramada. Esse discurso, conhecido como Discurso do Dia da Independência, foi endossado por Joseph Smith, refletindo o clima tenso e o espírito combativo da época. O discurso de Rigdon alarmou os não-mormons, intensificando o medo de agressão e de controle mormon do condado de Davis, no Missouri. Tais preocupações geraram ressentimento anti-mormon, que culminou em um confronto no dia da eleição, quando os mormons foram impedidos de votar após uma briga. Em resposta, os mormons formaram uma milícia e atacaram Gallatin e Millport, saqueando e incendiando casas, lojas e prédios, deixando as comunidades devastadas. Relatos da época, incluindo diários e depoimentos juramentados, descrevem atos extremos como mulheres grávidas e crianças sendo forçadas ao frio e o roubo de gado. Esses eventos, junto com o discurso de Rigdon, levaram o governador Lilburn Boggs a emitir a polêmica Ordem de Extermínio, determinando a expulsão ou destruição dos mormons no Missouri. Após a Ordem de Extermínio, os mormons se mudaram para Nauvoo, Illinois, mas as cicatrizes da perseguição no Missouri permaneceram vivas em suas memórias. Em 1841, Joseph Smith fez uma profecia de que o governador do Missouri, Lilburn Boggs, morreria violentamente dentro de um ano. O Dr. John C. Bennett, um ex-aliado de Smith, que já nutria um profundo ressentimento contra ele, revelou em uma carta ao Sangam Journal que, ao questionar Smith sobre o paradeiro de Orrin Porter Rockwell, o guarda-costas de Smith, recebeu a resposta de que Rockwell havia saído para cumprir a profecia. Em seguida, o governador Boggs foi alvo de uma tentativa de assassinato, sendo baleado várias vezes, inclusive no pescoço e na garganta. Bennett afirmou que Rockwell retornou a Nauvoo no dia anterior ao recebimento das notícias sobre o atentado. Embora Rockwell nunca tenha admitido diretamente sua participação no crime, ele fez uma declaração intrigante durante seu julgamento. Eu nunca atirei em ninguém. Se eu atirar, eles serão baleados. Ele ainda está vivo, não está? As alegações de Bennett nunca foram confirmadas diretamente por outros, mas foram indiretamente corroboradas por William Law, que na época era próximo de Smith. Além disso, Joseph Jackson, um recém-chegado a Nauvoo, com um passado questionável, mais tarde afirmou em suas memórias que Joseph Smith lhe ofereceu uma quantia de $3.000 para libertar Rockwell da prisão e matar o governador Boggs. Com a força política que os Mormons já possuíam, ninguém mais foi preso, muito menos Joseph Smith. Brigham Young, considerado pelos Mormons como o segundo profeta dos tempos modernos, é uma figura reverenciada na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. De acordo com as crenças, os profetas são intermediários entre Deus e a humanidade, transmitindo a vontade divina aos fiéis. A doutrina mormon ensina que um verdadeiro profeta nunca pode guiar as pessoas para o erro. No entanto, Brigham Young, apesar de ser visto como um líder espiritual, adotou visões profundamente racistas, algo que é pouco conhecido por muitos membros da igreja. Young implementou uma proibição que impedia negros de ocupar cargos de liderança na igreja e de entrar nos templos. Além disso, em discursos públicos, suas opiniões sobre a raça e a escravidão eram alarmantemente extremas. Como governador de Utah, ele defendeu o direito do território de praticar a escravidão.
E em uma conferência geral afirmou que a mistura de sangue entre brancos e negros era um pecado grave, punido pela morte, de acordo com a lei de Deus. Essas visões que perpetuavam o racismo marcaram a liderança de Young e sua influência sobre a Igreja Mórmon. Mais uma envolvendo o Sr. Young. Ele era inflexível em relação a mormons que questionavam ou abandonavam a fé. Alegações controversas sobre suas atitudes incluem declarações de uma de suas esposas, que afirmou que ele ordenava a morte de pessoas que tentavam sair de Utah e abandonar o mormonismo. Esses indivíduos, segundo ela, eram encontrados assassinados ao longo do caminho, com os crimes frequentemente atribuídos a nativos americanos. Wild Bill Hickman, um notório pistoleiro e associado de Young, chegou a declarar que o líder mórmon havia ordenado diretamente alguns desses assassinatos. Embora essas acusações nunca tenham sido comprovadas, Young deixou clara sua posição em discursos públicos, afirmando que o único meio de expiação para o pecado de abandonar o mormonismo seria através do derramamento do sangue do próprio desertor. Essas declarações, ainda que não evidenciem ordens diretas, ilustram a severidade com que Young encarava a deserção da fé. A prática da poligamia tem sido um tema controverso no mormonismo desde seus primórdios. Joseph Smith, fundador da religião, afirmou ter recebido uma ordem divina para tomar esposas adicionais, o que começou após ser flagrado por sua esposa em um caso com sua empregada adolescente. Curiosamente, o próprio livro de Mórmon, que Smith declarou ter traduzido sob orientação divina, condena a poligamia. Ainda assim, ele seguiu em frente, casando-se com cerca de 40 mulheres durante sua vida, incluindo algumas com apenas 14 anos, e outras que já eram casadas. Em casos extremos, Smith enviava os maridos de algumas dessas mulheres em missões ao exterior, aproveitando sua ausência para realizar os casamentos. Apesar disso, a revelação divina que ele citava como justificativa para a prática continha uma contradição notável. Enquanto permitia que os homens tivessem várias esposas, proibia categoricamente que as mulheres tivessem mais de um marido. Esses aspectos de sua vida contribuíram para a complexidade e a polêmica em torno da história inicial do mormonismo. Em alguns lugares onde os mormons têm pouco contato com outras comunidades, a poligamia ainda é uma prática considerada comum, mas só entre os homens. Pois, segundo alguns estudiosos e ex-mormons, é raro alguma mulher aceitar de bom coração essa ampliação familiar. A comunidade LGBT, depois de conquistar alguns pontos no campo jurídico, começa agora a perder algumas das revisões feitas a seu favor. E uma delas, por exemplo, é a proibição de pessoas trans de participarem de eventos esportivos. Por exemplo, uma mulher trans não pode mais competir em equipes femininas. A Igreja SUD não deixou por menos. As diretrizes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias sobre membros transgêneros estabelecem restrições em várias áreas. Pessoas que realizam ou buscam transição médica, cirurgia ou social para um gênero diferente do seu sexo biológico de nascimento são proibidas de exercer funções específicas de gênero, ensinar ou trabalhar com crianças e jovens na igreja, conforme orientações para líderes locais. Além disso, indivíduos transgêneros não podem participar de atividades noturnas abertas a ambos os gêneros. Eles podem participar de eventos exclusivos para homens ou mulheres, como acampamentos femininos, mas apenas se sua participação corresponder ao sexo biológico atribuído no nascimento. A Igreja define transição social como a identificação e apresentação intencional de um indivíduo em desacordo com seu sexo biológico, incluindo mudanças no estilo de vestir, bem como o uso de novos nomes e pronomes. Essas políticas refletem a posição conservadora da instituição sobre questões de identidade de gênero. O Deus ao qual os mormons se dirigem é chamado Elohim,
o ser supremo dos Mormons. Diferente de outras religiões, não é um Deus sozinho. Elohim tem uma esposa e ela é chamada de Mãe Celestial, que é como se fosse uma divindade extra. Para Smith, Elohim, ou Deus, já foi homem em outro planeta chamado Kolob, antes de ser exaltado à divindade. Em seus rituais secretos dedicados a Elohim, as mulheres devem usar véus e ficarem distantes dos homens, que são os mais atuantes em seus cultos. E várias vezes eles entoam em uma só voz a frase: ó Deus, ouça as palavras da minha boca. Nos porões de seus templos, os Mormons costumam realizar os rituais de conversão de almas não Mormons, numa cerimônia repleta de segredos. Eles acreditam que podem converter e salvar as almas dos mortos, batizando-os à revelia, sem o conhecimento ou a permissão da família. Crianças são usadas como representantes dos mortos nesses rituais, realizados em uma piscina acima de estátuas de bois com chifres. E durante o batismo, a criança é colocada em um tanque junto ao líder espiritual ou bispo, que diz os textos ritualísticos antes de mergulhar a criança. É muito semelhante ao batismo de Jesus Cristo. Contudo, eles ensinam que Pai, Filho e Espírito Santo são deidades separadas e que os Mormons podem também se tornarem deuses depois da morte. A quantidade de deuses Mormons é ilimitada. Enquanto as crianças estão sendo usadas para o batismo dos mortos, os adultos na parte superior praticam palavras secretas e apertos de mãos chamados tokens, que os Mormons acreditam ser um requerimento para entrar no céu. Esse ritual é a cerimônia de doação, e não há a presença de bispos ou ministros. Ao invés disso, gravações de vozes masculinas são ouvidas no templo, sob a supervisão de funcionários escalados. Os participantes são separados por gênero em lados opostos do salão. Quem não é da religião, de forma alguma, pode participar dos rituais. Por outro lado, muitos Mormons nunca presenciaram esses rituais, devido a certas regras internas. Você aí já conhecia essa face da religião Mormon? Então comenta aí e até a próxima.